Pessoal, muito boa noite. Eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando nas nossas redes sociais para nos acompanhar durante essa transmissão. Eu tenho a honra de estar aqui ao lado do líder do governo, vereador Jairinho, e também da nossa secretária de saúde, doutora Bia Busch. Hoje o assunto será coronavírus. A gente quer conversar sobre isso, falar sobre esses momentos difíceis que estamos vivendo no Rio de Janeiro. E também responder perguntas. Você pode entrar nas nossas redes sociais e colocar as suas perguntas. Elas podem vir no Instagram, no Facebook. Você pode colocar suas perguntas e nós iremos responder. Eu gostaria de pedir à doutora Bia que começasse falando do cenário, vamos dizer assim, da doença no nosso município. Quantas pessoas estão sob suspeita de terem a doença, quantas estão confirmadas, quantas estão internadas e das que estão internadas, quantas estão no CTI. Boa noite, Bia. Boa noite. Essa doença tem os 2 primeiros casos no dia 7 de março. Uma semana depois, no dia 14, nós já tínhamos 22 casos. Ontem, esses casos confirmados se ampliaram para 170 casos. E de ontem para hoje, mais novos 44 casos. O cenário de hoje são 162 pessoas suspeitas, aguardando exames, 214 casos confirmados. Há 24 pessoas internadas em hospitais e 13 delas estão em leitos de UTI. Esse número, vamos dizer assim, essa curva vertiginosa que nós sofremos nos últimos dias, fez com que ontem à tarde se reunisse nas dependências do Rio Centro toda a comunidade científica do Rio de Janeiro. Tinham professores de universidade, infectologista, nossa secretária, o staff dela, e por unanimidade se determinou que o setor de serviço da nossa economia, o setor de comércio da nossa economia, sofresse restrições. O setor de serviços, que são os prédios comerciais onde trabalham engenheiros, arquitetos, dentistas, fisioterapeutas, advogados e todo tipo de firma, foram preservados. A indústria também foi preservada, mas o setor de comércio, esse sofreu severas restrições, exatamente para não termos esse número, diria, excessivo de pessoas se contaminando. Eu sei que muitas vão se contaminar ao longo de todo esse período, porém, se elas tiverem essa contaminação todas ao mesmo tempo, nós não teremos condições de atendê-las na nossa rede pública municipal, o que colocará em risco grave outros pacientes. Lembre que na rede pública municipal do Rio de Janeiro nós temos filas, não só para cirurgias eletivas, mas temos também para exames e outros atendimentos importantes. É muito importante, então, que essas pessoas, sabemos, vão se contaminar, esse vírus é muito contagioso, mas que seja gradativo, no sentido de que essa curva suavizada possa ser, vamos dizer assim, atendida pelo nosso sistema de saúde. E antes de eu começar a responder as perguntas, eu gostaria de dar uma boa noite ao doutor Jairinho e a gente analisar juntos. Quer dizer, Jairinho, veja, nós tivemos de ontem para hoje novos 44 casos. A grande maioria desses casos que estão aqui, dos 214 que foram confirmados, a grande maioria deles é Barra da Tijuca e também Leblon. São os 2 bairros com maior número de infectados. Menores números de infectados, mais na região norte e na região oeste. Boa noite. Boa noite, prefeito. Justamente essa foi a preocupação, né, isso vai ao encontro do achatamento, do que nós queremos, que é o achatamento da curva. O senhor, juntamente com a Secretaria de Saúde, toda a Secretaria de Saúde e equipe, acompanhando diariamente a evolução dos casos, e houve essa preocupação do aumento. Quando houve esse aumento dos casos, foram reunidas aqui as pessoas que na tomada de decisões e, muito bem, o senhor pôde fazer com que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é o isolamento social, né?
esse aumento da curva foi preponderante para que essas atitudes fossem tomadas. E me preocupa muito basicamente, esses vírus eles vêm de uma condição sanitária pior para os lugares que têm uma condição sanitária melhor, que não é o padrão que está acontecendo. A gente tem os casos mais para a Zona Sul e para a Barra da Tijuca, e a nossa preocupação é que ele se alastre para a Zona Oeste e para a Zona Norte. Nas comunidades carentes temos um caso na Cidade de Deus. Um outro caso também muito claro nessa movimentação é a questão dos transportes. A doutora Bia, com seus técnicos, se preocupam muito com os ônibus lotados, sobretudo quando as pessoas ficam muito tempo dentro desses ônibus lotados. Veja, esses ônibus, por exemplo, o BRT da Transoeste, ele faz a ligação de milhares e milhares de pessoas todos os dias de Santa Cruz, Campo Grande, na região da Zona Oeste, com o Alvorada na Barra da Tijuca e logo depois pelo metrô para a Zona Sul. Foram tomadas medidas severas, inclusive tiramos no sábado o funcionamento dessa linha para evitar esse tipo de, vamos dizer assim, preocupação que o Jairim acabou de manifestar. Quer dizer, nós temos um bairro com boa condição sanitária e já temos ali centenas de casos, mais de 100 casos, e agora, via BRT, podemos estar levando para bairros que não têm as condições sanitárias tão boas quanto aqueles. Exatamente. E o vereador, que também é médico, colega, apontou a importância dessa fase, o isolamento social. Este é a nossa meta, sempre tentar com que o menor fluxo de pessoas possível esteja nas ruas. Por favor, não ande em pé nos ônibus. Por favor, não ande em pé nos ônibus. Eu quero agradecer a Rio Ônibus, que de manhã e agora à noite também colocou dezenas de ônibus lá em Santa Cruz e na Alvorada para fazer o transporte paralelo à calha do BRT para os passageiros que vão de um ponto ao outro direto, que não vão parar em nenhuma estação. Isso aliviou muito, ainda tivemos pessoas em pé, mas não foi como das outras vezes, ônibus lotado, um ou outro em pé. E eu queria agradecer também ao doutor Jairim por uma providência que a Câmara tomou no domingo, que foi a votação da mudança da escala da nossa Guarda Municipal, os valorosos, bravos, vamos dizer assim, guardas da nossa cidade. Eles estavam com escala de 12 por 60, passaram para 12 por 36. Com isso, centenas de guardas voltaram para as ruas e eles vão fiscalizar de perto as estações intermediárias do BRT, onde não tinham guardas e os ônibus acabam lotando. Agradeço você, viu, Jairim? Você que é o líder do governo, conduziu essa votação lá para nós. E me parece que vocês votaram também um fundo. Está para votar o fundo, né, provavelmente essa semana ainda. É um fundo para captar dinheiro privado, né, empresas e pessoas físicas, única e exclusivamente com o objetivo do combate ao coronavírus. É um fundo chamado FEC, Fundo Especial de Combate ao Covid-19, o coronavírus. A Prefeitura vai mandar também para o líder um outro fundo, esse é específico para a doença. O outro fundo é para cestas básicas. Quem doar é para a gente comprar cestas básicas ou dar ajuda financeira para esses profissionais autônomos inscritos na Prefeitura, sejam ambulantes, sejam taxistas, que devido à baixa da atividade econômica, hoje não tem como sobreviver. Muito bem, chegando muitas perguntas. Eu vou passar uma aqui para a Bia. Olha aqui, preciso ter pressa para me vacinar contra a gripe influenza? É pergunta da Maria do Facebook. Maria, não precisa ter pressa, tem vacina para todo mundo. A orientação é o contrário. Fica na sua casa que a vacina vai chegar até você. Nós estamos vacinando os maiores de 80 anos e numa parceria muito bacana com médicos e enfermeiros cariocas. Esses profissionais vão pegar as doses conosco e vão vacinar você no seu condomínio, na sua casa. Bia, aproveita e fala para os médicos que estão nos assistindo e enfermeiros como é que eles podem se cadastrar para pegar a vacina nos 29 pontos que estão espalhados pela cidade e vacinar os idosos dos prédios e dos condomínios onde moram. Vocês, meus colegas médicos e enfermeiros, primeiro, muito obrigada
pela participação de todos. No site da Secretaria Municipal de Saúde há um link. Através desse link, vocês vão fazer um cadastro pessoal e vão observar as regras. A partir daí, estará agendada a oportunidade em que vocês vão procurar 29 postos para buscar as doses de vacina. Podem pegar doses diariamente, entre 10 e 50 doses, e vacinar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos de prédio. Lembrando que a faixa etária hoje, acima de 60 anos, e nós, os profissionais de saúde, contamos com vocês para levar essas vacinas a todos os nossos idosos que moram no Rio de Janeiro sem que eles precisem sair de casa. O Rodrigo está perguntando aqui no Instagram se a Conlurb fará limpeza apenas na Zona Sul e na Barra, e se os outros demais bairros não vão ser limpos. Olha, o Rodrigo, a Conlurb já está limpando todo dia, varrendo a cidade. Eu não sei se vocês já repararam, mas como tem poucas pessoas na rua, a Conlurb passa, limpa num dia, no segundo, no terceiro, no quarto, e como não tem pessoas sujando a cidade está super limpa. Nós tivemos umas chuvas, alguém estava preocupado, não deu problema nenhum, pelo qual nós controlamos poucos bolsões, porque a nossa cidade está muito limpa, com a falta de pessoas nas ruas. Agora, o que a Conlurb está fazendo a partir da meia-noite de hoje, aliás, a meia-noite de hoje, 0 hora de terça-feira, para todo o comércio, com exceção das atividades essenciais. A Conlurb vai estar com dezenas de caminhões pipa, dentro deles água e detergente especial, e aí também dezenas de garis com bombas espargidoras, e eles vão desinfetar, vão limpar a saída dos metrôs, todos os pontos de ônibus, bancos de praça, áreas comunitárias na região onde temos maior nível de infecção. Aonde é? Barra da Tijuca e Leblon. Desses 214 casos que a doutora Bia relatou, nós temos aí, se você somar só Barra da Tijuca, a parte do São Conrado e Leblon, só nessa parte aí você chega perto de 100 casos, quase a metade dos casos da nossa cidade. Portanto, essa área terá, vamos dizer, essa limpeza com prioridade. Claro que depois nós vamos para todos os pontos de trem, pontos de ônibus, saídas de metrô, em toda a região, até chegar em Santa Cruz, vamos passar pela Ilha do Governador, mas nesse momento todos nós sabemos que o mais importante é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem uma outra pergunta aqui da Rose, ela está aproveitando que o Jairinho está aqui no programa para perguntar quais são as medidas legislativas que a Câmara dos Vereadores está discutindo no plenário, que agora é um plenário digital, é um plenário remoto, né, Jairinho? Perfeito. Hoje tivemos votação no domingo, né, que foi a votação da guarda. Hoje tivemos a votação da restrição ao comércio, o qual o senhor já estabeleceu um decreto. A Câmara também tem votado alguns projetos, está tramitando na mesa diretora e vai ao plenário virtual mais uns 8 a 9 projetos que versam única e exclusivamente sobre o que estamos vivendo nesse momento, que é o coronavírus. Já falamos do fundo privado, atendimento, vacinação nas farmácias que tem condição de vacinar as pessoas, enfim, uma série de medidas que a Câmara hoje está tomando para poder auxiliar o Poder Executivo e mais do que isso, mostrar que a Câmara está vigilante, os vereadores estão vigilantes para aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Prefeito, aproveitando aqui as perguntas, eu vi um caso, secretária, acho que foi um ator que estava com sintoma de gripe e começou a procurar as emergências, que normalmente é um sintoma de gripe comum, né? E eu queria avisar e queria que a doutora Bia endossasse isso, enfim. A grande maioria das pessoas que irão contrair gripe são essa gripe que contraiu durante toda a sua vida, né? E se ficar gripado
e começar a procurar o serviço de saúde sem ter o diagnóstico, isso não vai ajudar, né? Ao contrário, se for uma gripe leve, é importante que vocês se isolem das pessoas que estão dentro da sua casa e fiquem em casa. Não tenham contato com as pessoas da sua casa e muito menos procure uma emergência se for um resfriado comum. Certo, secretária? Está correto, exatamente, doutor Jairo. Gripe, qualquer sintoma de resfriado, a pessoa deve ficar em casa e usar a medicação que sempre usou, o antitérmico, e observar. Percebeu sintomas respiratórios, falta de ar, aí sim, procura uma unidade de saúde com calma, próximo à sua residência e vai ser examinado. Se todo mundo que tiver com gripe for à unidade de saúde, faltará oportunidade para quem estiver realmente precisando ser examinado. Esse exame de curiosidade deve ser evitado. Se você tem os sintomas de gripe, considere que tenha coronavírus. Fique 14 dias em casa. Agora, se durante esse período, como disse a Bia, você tiver febre alta e dificuldade para respirar, então venha para uma das nossas unidades de saúde. E se você tem comorbidade, vou citar aqui algumas: asma, pneumonia, tuberculose, você fumou a vida inteira, você é idoso, ou está com insuficiência renal, ou tem problema de câncer, tratamento de câncer, então você é um caso que a gente precisa ter mais cuidado. Você é a pessoa que deve procurar a unidade de saúde. Se não tiver nada disso, por favor, considere a pior hipótese. Você tem coronavírus, mas você é jovem, você vai ficar sintomático, e daqui a 14 dias você já tem imunidade, nunca mais vai ser veículo, e pronto. Eu quero também responder aqui a pergunta da Rose. Só os ambulantes e taxistas cadastrados na prefeitura vão receber a cesta básica? Funcionários que são da classe de riscos, como idosos. Olha, o que nós estamos, nesse momento, discutindo com a Secretaria de Fazenda e verificando os nossos recursos, é a compra de cesta básica para esses profissionais cadastrados na prefeitura. São quase 10 mil ambulantes legais e também os taxistas, que não são donos de automóvel, não têm autonomia, eles vivem das diárias e com a falta de passageiros e também de pessoas para comprar os produtos que vendem os ambulantes nas praias e nas calçadas, essas pessoas têm dificuldade de sobreviver. Esses são os que nós estamos, nesse primeiro momento, planejando. Agora, veja, ontem, doutor Jairinho, nós estávamos em reunião, eu, a Bia, mas todos os prefeitos de capital do Brasil, de capitais do Brasil, com o ministro da Saúde e o presidente da República, e todos os prefeitos e os secretários de saúde estavam dizendo para o presidente e para o ministro: olha, nós precisamos de ajuda na nossa economia informal. O próprio presidente da República disse isso, são 40 milhões de brasileiros que vivem na economia informal. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou de que estavam havendo estudos no Banco Econômico, no BNDES, na Caixa Econômica, no Ministério da Fazenda, planejamento, no sentido de prover para essas pessoas e como poderemos fazer nesse momento de crise para que essas pessoas possam superar as dificuldades de ter uma economia praticamente paralisada. A maior preocupação para todos nós é o setor informal. O Márcio Lopes pergunta, ele fez pelo Facebook: prefeito, oficinas mecânicas e borracharias podem trabalhar? Faz parte do grupo de serviços que não sofreram restrição? Sim. Nós temos o setor de serviços, que não é o comércio. Se você vende pneu, então você não pode funcionar. Mas se você conserta pneu, troca pneu, então você pode continuar trabalhando sem problema, viu, Márcio Lopes? Veja, em outras cidades já se paralisou, inclusive o serviço e a indústria. A paralisação foi completa, foi total. Aqui ontem, em consenso, aqui que eu digo no Rio de Janeiro, foi tomada a decisão de parar o setor de comércio, com exceção de padaria, de supermercado, de hortifruti, de farmácia, de pet shop, se eu esquecer, você me lembra aí. Loja de material hospitalar. Loja de material hospitalar.
Alimentação delivery. A alimentação delivery, todos os restaurantes e bares, inclusive quiosques de praia, poderão funcionar com alimentação delivery. Não pode fazer show, mas pode funcionar com delivery. E tem também lavanderias que também poderão ficar abertas na cidade. A mesma coisa com as borracharias. Não faz sentido nenhum alguém furar um pneu na rua, não ter como trocar, não ter estepe, ou conseguir trocar e com o estepe furado, daqui a pouco fura de novo e não tem como. Isso aí vai ser um problema no trânsito. Assim como as clínicas e consultórios podem funcionar, mesmo as que ficam em shoppings, a gente pode ter esse acesso, é importante que os colegas continuem atendendo e trabalhando. Dentista, advogado, contador, todos esses escritórios, Jardim, podem funcionar sem problema nenhum, como a indústria alimentícia, a indústria de peças, autopeças, etc. A própria indústria do petróleo e gás, que na nossa cidade não é pequena. Prefeito, como é que vai ficar a situação dos bancos? Olha, nós editamos um decreto, amanhã está saindo. A ideia é que os bancos não façam aglomeração. Desde o princípio, ficou preservado a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal não fecha porque ela paga os benefícios sociais, cartão carioca, Bolsa Família, mas, claro, evitando a aglomeração, e vão trabalhar com 30% dos funcionários. Olha aqui, novidade de primeira mão. Amanhã já chega os militares para ajudar na vacinação. Serão 30 militares e enfermeiros que estarão vacinando em nossa campanha. Quarta-feira vamos abrir um drive-thru também no pavilhão 4 do Rio Centro. São boas notícias. Precisamos agradecer ao General Arruda por esse importante apoio aqui à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, General Arruda. E nós pedimos também ao Exército, se puder nos ajudar, para colocarmos militares nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro, nas áreas comerciais, né? Pedindo aos idosos que permaneçam em casa, aconselhando os idosos a permanecerem em casa. Também nossa Guarda Municipal fará o mesmo trabalho. Sou enfermeira, é a Daiane, Instagram, e gostaria de saber melhor sobre a disponibilidade para buscar as vacinas para aplicar nos meus parentes e vizinhos. É a Denise, fez a pergunta por Instagram, Bia. Daiane, olha no site da Secretaria Municipal de Saúde, tem um link, vai lá, preenche seus dados, ajuda a gente, já te agradeço antecipadamente. Vem buscar as vacinas e vacina nossos idosos. É essa força que vai fazer com que as vacinas cheguem à casa de cada um de vocês. Peço às pessoas que não se dirijam às clínicas. Isso aconteceu hoje. Assim formarão filas. Não é o que a gente quer. Todos em casa, vamos nos organizar que esta vacina vai chegar. Não precisa ter pressa, hein? Hoje, nos postos de drive-thru do Detran, multidão de pessoas. Quantas pessoas foram vacinadas hoje, Bia? Hoje nós distribuímos 209 mil doses. Na campanha do ano passado, em uma semana, foram distribuídas cerca de 100 mil doses. Isso mostra uma correria que não é o que a gente quer. Tem vacina para todo mundo. Aguardem um pouco que essas vacinas vão chegar com os colegas médicos e enfermeiros às suas casas. O drive-thru, prefeito, essa estratégia que nós fizemos em parceria com o Detran, e agradeço ao governo do estado por isso também, é para que pessoas em seus carros possam ser vacinadas sem descer do carro. Isso começou hoje, vai se estender por 2 semanas. Inicialmente, podemos prolongar, inclusive o próximo final de semana. Acima de 60 anos e profissionais de saúde, próximos à porta, são vacinados sem descer do carro. Mas não podemos todos nós levar os carros e engarrafar todas as vias. Não é necessário. Vamos nos organizar. Tem vacina para todo mundo. Pergunta da Selma, Facebook. Os supermercados poderão funcionar normalmente ou até mesmo aumentar sua carga horária, mas eles poderão colocar para trabalhar seus funcionários da classe de risco, como idosos? Não. Nós estamos recomendando que os idosos, nesse momento, fiquem preservados em suas residências, sobretudo e principalmente aqueles que têm comorbidades, ou seja, que já foram tuberculosos ou que estão se tratando, aqueles de pneumonia, fumaram a vida inteira, têm enfisema, os que estão em tratamento de câncer, aqueles que têm insuficiência renal. Essas pessoas, peço que façam um apelo à consciência de
todos os empresários, donos de supermercados, de armazéns, de hortifruti, que preservem essas pessoas. Por favor, essas pessoas precisam ficar em casa, né, Jairinho? Eu acho que o que tem que preservar é o bom senso, né? O que tem que prevalecer é o bom senso, né, prefeito? Eu vi muitas perguntas, enfim, até quando entra dentro de casa, tira o sapato, alguma coisa nesse sentido, assim, é sempre o bom senso. Não vai, logicamente, a gente precisa dos serviços funcionando, supermercado fechando, como é que a população vai se alimentar, mas o bom senso dos proprietários de supermercado para que peguem as pessoas que estão dentro do grupo de risco e façam com que eles fiquem em casa, né? Isso é o mais importante. É isso, exatamente isso. Nós não podemos colocar em risco essas pessoas. A Silveira, o Gino Silveira, né? Ele pergunta aqui, as consultas aos ambulatórios estão suspensas, Bia? Olha, Gino, a gente fez um documento, foi publicado no jornal, só estão funcionando consultas essenciais das pessoas que estão em tratamento oncológico, cardiológico, e todos receberão SMS remarcando essas consultas que não são urgentes para os próximos meses. Hoje a mensagem é ficar em casa. Hoje tivemos aqui alguns síndicos de condomínios que trouxeram uma outra ideia que eu acho que eles também vão desenvolver, a compra solidária. As pessoas mais jovens que possam ir ao mercado e fazer as compras por seus vizinhos idosos. Assim eles vão ficar quietinhos em casa e o vizinho traz a compra que é necessária. Isso também é uma proposta muito importante para um momento como esse. O Caio César Ruiz faz uma pergunta sobre se vai haver mais contratação de pessoas para trabalhar nos hospitais de campanha. Sem dúvida, Caio, essas contratações já estão começando, nós estamos publicando editais para isso, contamos também com o governo federal, que nos prometeu a renovação do programa Mais Médicos, assim como estamos solicitando a ampliação dessas vagas. Isso tudo tem um planejamento, não se preocupe, essas pessoas chegarão conforme esses leitos sejam abertos. A Lidiane Girê, ela é diabética tipo 1, ela é insulino dependente. Ela diz o seguinte, eu estou preocupada para retirar as insulinas no próximo mês na Rua México, no centro da cidade, porque o transporte público está sendo reduzido. E ela propõe aqui, Bia, uma medida muito importante, que seria nós darmos suplementos para eles para mais de um mês. As pessoas que retiram medicações na rede municipal de saúde, nós já temos essa programação. Entregar quantidades de medicações que possam servir por 60 dias. Então, fizemos algumas compras, as entregas estão sendo feitas, essa é a ideia. Tem também um kit que nós vamos distribuir nas comunidades com remédios que a gente chama de sintomáticos. Um remédio para febre, um remédio para dor de cabeça, para evitar que as pessoas precisam sair de casa, mesmo para ir até a clínica. Olha, a Lúcia, ela está dizendo o seguinte, eu moro na Rocinha, como evitar a aglomeração? Aqui tem muita feira e muita festa. Pois é, Lúcia, olha, as feiras, nós estamos adotando uma fiscalização junto aos credenciados para que uma semana fique barraca de um lado da rua, na outra semana do outro lado da rua. Não terão mais barraca dos dois lados da rua. Isso para que não haja aglomerações. A questão das festas depende da consciência das pessoas na comunidade. A gente não tem guarda para reprimir todas essas manifestações pela cidade afora. Por isso, todos nós aqui, o Jairinho, a doutora e eu, fizemos apelos o tempo todo pedindo às pessoas que não se exponham. Olha, não é só o idoso não, vereador Jairinho, é aquela pessoa que em casa tem um idoso. Um jovem, avó ou avô, tem uma festa, ele vai para essa festa, vai ter contato com muitos rapazes e moças que estão ali, pessoas mais velhas que podem estar contaminadas e levar o vírus para casa. Esses jovens não vão ter sintoma, a doença vai ser simples para eles, porém, para os avós poderá ser, e sobretudo aqueles com comorbidades, uma tragédia. Pois é, essa é a nossa preocupação. A respeito das feiras, a feira tem de tudo, né? A feira tem bebida, tem um pastel, enfim. Acredito que nesse decreto de regulamento das feiras sejam vendidos os produtos que as pessoas consomem, né?
Bens de primeira necessidade. Exatamente. Esse neto, esse filho desse idoso que tem idoso em casa é o vetor, né, prefeito? É o vetor. Ele chega, vai para um lugar onde provavelmente tem o vírus, o idoso está quietinho dentro de casa, e ele, quando chega dentro de casa, ele provavelmente pode ser assintomático ou não, ou desenvolver um resfriado leve, mas ele tem a doença e leva a doença para sua casa. Então é importante que esse jovem que vá para a rua, e quando chega em casa, também proteja o idoso, né? O Rafael Coelho, ele está perguntando o seguinte: como é que vai ficar o pagamento do IPTU por essas pessoas que trabalham por conta própria, que são os que mais estão sofrendo agora, né? São os autônomos, são essas pessoas da informalidade, não só os autônomos, mas também o pessoal da informalidade. Nós temos estudado isso, Rafael, aqui na Prefeitura. Pode ter certeza que temos uma equipe do Patrimônio, da Fazenda, do IPTU, que está estudando uma fórmula de que a gente possa, vamos dizer assim, estabelecer uma maneira de não cobrar multas, de estender prazos para pagamentos. É muito importante também que a população entenda que nós, na Prefeitura, não podemos ficar sem recursos. Também o governo federal, foi um apelo feito por todos os prefeitos ontem de manhã, com o presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos de mais recursos agora. Veja, estamos fazendo um hospital novo, um hospital de campanha para 500 leitos. Jairinho, são 400 de clínica médica e 100 leitos de emergência. E me parece, Bia, que vai ter, inclusive, um pequeno centro cirúrgico para se fazer... Isso, uma sala para procedimentos pequenos, cirúrgicos e outros equipamentos de suporte para garantir aí a qualidade e segurança desse atendimento, prefeito. Muitos equipamentos. Só agora nós já chamamos 280 novos profissionais para a saúde, 200 enfermeiros, 80 técnicos. Estamos contratando mais médicos para fazer o atendimento à população. De tal maneira que a Prefeitura precisa que as pessoas que tenham condições paguem os impostos. E aqueles que realmente estão com problemas por serem liberais ou por estarem na informalidade, com certeza terão algum tipo de tratamento. Olha aqui, também EPI, são os equipamentos que nós estamos comprando, tanto para a Guarda Municipal como para a Defesa Civil, chegaram hoje de manhã e já vão ser distribuídos a todos, né, Bia? Isso, são equipamentos de proteção, cada um dentro da sua classificação. Esses equipamentos não são para todos. É garantir a segurança de quem está trabalhando conosco, para que nós todos juntos, aqui nós temos um exército de servidores à disposição da população. Trago aqui a preocupação da Câmara e, de antemão, agradeço à secretária, ao prefeito, sobretudo, que nós votamos no domingo a escala da guarda, e é uma preocupação nossa esse equipamento de proteção para os profissionais que aumentaram sua quantidade nas ruas e precisam estar protegidos. Muito bem. Bia, é importante também lembrar o que se recomenda no uso da máscara, né? Isso. A melhor proteção é a informação. A máscara tem um uso muito definido. Quem é que usa máscara para nós, profissionais de saúde? O paciente que chega à unidade com um quadro de gripe. Esta pessoa deve colocar a máscara para que não exponha os outros a uma contaminação. Do nosso lado, profissionais de saúde, nós vamos nos vestir e colocar máscara durante procedimentos com esse paciente. Quem está na portaria, na recepção, no corredor, esses profissionais, eles estão sendo treinados. É claro que há uma angústia que é coletiva, mas os nossos profissionais sabem quando e como usar esses equipamentos. Eu tenho visto pessoas no supermercado, na rua com máscara. Queria chamar a atenção para duas coisas. Estamos pensando no coletivo. Utilizar máscara para sair à rua está errado por dois motivos. Primeiro, porque você não deve sair à rua. Segundo, você está usando um equipamento que vai fazer falta para alguém. E a segunda preocupação, estou vendo essas máscaras serem jogadas no chão, em qualquer lugar na calçada. Isso não é correto e vai expor as pessoas que trabalham com limpeza à contaminação.
Vai descartar a sua máscara? Descarte na sua casa. Não jogue no meio da rua. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão mandando perguntas e participando conosco e pedir a elas também que passem essas informações que estamos dando para os seus amigos, seus familiares. Também dizer o seguinte, que todos os dias, às 6 horas da tarde, eu e a secretária Bia nos reunimos e entramos online para passar 4 números importantíssimos para a população do Rio de Janeiro. São as pessoas que estão sob suspeita, apresentaram sintomas e a gente não sabe ainda se o resultado delas vai dar positivo ou negativo. São as pessoas que foram confirmadas, as que foram internadas e as que estão no CTI, nossa maior preocupação. Graças a Deus, até agora, na rede pública municipal, minha responsabilidade da Bia, eu estou falando de Miguel Couto, estou falando do Souza, estou falando do Lourenço, estou falando do Salgado, estou falando do Alves, do Rocha, do Pedro II, estou falando do Jesus, estou falando do Piedade, estou falando dos hospitais também lá da Ilha do Governador e todas as UPAs, os CERs, as clínicas de saúde da família. Nas nossas unidades, graças a Deus, ainda não tivemos nenhum óbito. Isso. 0 de óbito. E todo dia, às 6 horas da tarde, nós estaremos nas redes sociais dando para vocês o quadro. Ontem eram 170, hoje, às 6 horas da tarde, são 214, não sabemos quando será amanhã, às 6 horas da tarde. Mas é assim que nós estamos controlando, inclusive para tomar as novas medidas. Porque se essa curva, Jairinho, ela continua com, vamos dizer assim, um grade, não é, bem expressivo, uma angulação bem alta, nós vamos ter que parar outros setores da nossa economia, o setor de serviços, o setor da indústria, até o momento, de, como foi na China, de evitar as pessoas de saírem de casa. É o chamado colapso, né, prefeito? A capacidade de todo o sistema de saúde público, tanto municipal quanto estadual, é um só, né? Quando você tem um pico da doença, esse pico atravessa o número da capacidade que o sistema de saúde tem de absorver, aí começa a ficar pessoas na porta dos hospitais, das clínicas, enfim, é tudo que a gente não quer. Quando essa medida que a Secretaria de Saúde, junto com o senhor, tomou ontem, do isolamento social e da restrição, é justamente para que isso não aconteça, para que a gente possa fazer que essa curva que está íngreme, ela possa diminuir e o sistema de saúde possa absorver todos os doentes. O Renan pergunta sobre a escala de serviço dos guardas municipais. Renan, veja, a nossa guarda municipal, em tempos normais, tinha escala de 12/60. Você não vai encontrar uma escala como essa em nenhuma outra capital do Brasil. Era uma maneira que nós tínhamos de dar uma folga maior para os guardas e eles poderem trabalhar na folga recebendo um recurso extra, como são os policiais militares. Embora que os policiais militares tenham, no máximo, 12/36. O que ocorre agora é uma situação de exceção. E nessa situação de exceção, o que a Câmara votou, por iniciativa do governo, por imensa maioria, né, Jairinho? Sim, por imensa maioria, quase unanimidade, foi que voltasse à escala antiga das guardas. A guarda sempre teve escala 12/36, na grande maioria dos seus quadros, 12/36. Fui eu que passei essa escala para 12/60, vamos dizer assim, com a intenção de ter recursos para pagar o guarda na sua folga. Era uma maneira de melhorar o salário do guarda, e era uma reivindicação deles antiga e ainda é hoje muito legítima, de ter o seu plano de carreira e seus vencimentos melhorados. Agora, nesse momento, nós todos precisamos fazer frente a essa crise por amor ao nosso povo, por respeito a Deus e diante da nossa própria consciência. Eu tenho certeza que todos eles estarão ombreados conosco. Lembrando que os guardas que estão com comorbidades, os guardas acima de 60 anos, estão preservados. E aqui a Luciana faz uma pergunta que eu vou deixar para a Bia.
Qual a mensagem que vocês dão aos profissionais de saúde que estão se arriscando, indo trabalhar? A mensagem que eu dou aos meus colegas profissionais de saúde é que a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é trabalhar unidos, com absoluta convicção que nós vamos vencer essa epidemia. Eu tenho esperança e tenho certeza de que, apesar desse vírus ter enfrentado o mundo, ele não conhece a força do SUS, o maior sistema de saúde que existe. Nós todos juntos vamos enfrentar essa batalha árdua, mas nós seremos vencedores e a população vai ser beneficiada e vai nos ajudar agora, ficando em casa. Eu agradeço aos profissionais de saúde e os que trabalham na saúde e a todos que nos ajudam, os familiares que estão apoiando nesse momento. Precisamos desse apoio. Alegria também traz imunidade e depressão faz o contrário. Contamos com vocês, nós vamos vencer essa luta e estamos juntos nisso. E vamos sair muito mais fortes do que entramos. Eu quero fazer um apelo final, agradecer ao Jairinho, agradecer a Bia por estar aqui conosco e agradecer a todos vocês que estão acompanhando, mas eu quero fazer um apelo final aos idosos, vocês que nos inspiram, que venceram tantas lutas na vida, que chegaram a uma idade tão bonita. Por favor, sejam para nós um exemplo de renúncia, de sabedoria por experiência, de civilidade, de espírito público, de amor ao próximo. Não se exponham. Por favor, se tiverem apresentando sintomas, fica no quarto, assiste televisão, lê um livro. Se vier à sala para almoçar ou para jantar, procure ficar distante dos demais. A nossa preocupação com vocês é enorme e nós precisamos que vocês sejam preservados nesse período. Não vá à rua, mande alguém na farmácia, mande alguém no supermercado, mas fique em casa. Olha, quanto mais cedo a gente se afastar, mais cedo a gente volta a se abraçar. E eu quero pedir a todos agora para fazermos a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos proteja. Olha, católicos, espíritas, evangélicos, o Pai não é meu, nem seu, o Pai é nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito boa noite a todos. Obrigado.